Queridos, vamos dar sequência aí ao nosso estudo de Isaías 53. Estamos estudando o cântico do servo sofredor. E estamos agora aí nos versículos 4 e 5 que nós iniciamos a semana passada. Isaac, coloque aí para a gente, por favor, o cântico todo, para que a gente possa lê-lo desde o capítulo 52. Tem 3 versículos aí que, por alguma razão, na hora de dividir os capítulos, deixaram fora do capítulo 53. Então está aí o nosso cântico dos servos. Os irmãos devem lembrar que Isaías apresenta 4 cânticos, alguns dizem que são 5, 4 é a quantidade mais concordada aí entre o pessoal, entre os estudiosos, e esse daqui é o cântico onde nós temos maiores detalhes a respeito do sofrimento do servo, desse personagem que vai executar o juízo de Deus, executar os planos de Deus, vai ter sucesso nisso, como nós já vimos. Então diz assim, Isaías 53 ao 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora vamos para o 53. É ruim essa divisão, né, que fizeram? Quebra o ritmo, né? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, na semana passada, nós começamos a estudar o que eu falei que é a estrofe central, que corresponde aí aos versículos 4, 5 e 6, que eu comentei que é o filé mignon, por assim dizer, do cântico, não porque ele tenha mais conteúdo que as outras partes, essa estrofe tenha mais conteúdo que as outras partes, mas porque no campo da soteriologia, os versículos 4, 5, 6... usam de uma linguagem muito forte, uma linguagem muito clara, uma linguagem que o Novo Testamento fala da obra substitutiva, da obra vicária de Jesus. Então aqui é apresentado para nós o servo que sofre no lugar do povo. E esse servo
e daí vem a substitutiva, a obra substitutiva, e esse servo também realiza sua obra em benefício do povo, trazendo algum benefício ao povo. Daí a obra vicária de Jesus, a obra vicária do servo. Então nós começamos a estudar aí os versículos 4, 5, 6, e nós vimos que os versículos 4 e 5 estão conectados por uma temática. Qual é a temática que conecta os dois? Qual é a figura que Isaías usa e conecta os versículos 4 e 5? Na verdade, os versículos 3, 4 e 5 têm essa temática. Qual é a temática? Qual é a figura que Isaías usa aí? Não lembram? Olha aí. O versículo 6 fala de ovelhas. É uma figura do contexto dos pastores. E os versículos 3, 4 e 5, ou 4 e 5, que nós estamos estudando, fala sobre o quê? Fala sobre doença, certo? E é por isso que no versículo 4 ele começa falando, certamente, nós vimos que isso marca uma mudança e uma ênfase, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o que aconteceu? O servo estava sofrendo. E as pessoas que viam o sofrimento do servo pensavam que o servo estava sofrendo por conta de erros dele. Ele estava sendo aflito, ferido e oprimido por Deus por algo que ele tinha feito. Mas a grande ironia da coisa é que, na verdade, o servo estava sofrendo não por causa dos pecados dele, mas por causa dos pecados do povo, os nossos pecados. Por isso que nós falamos até que no versículo 4, essa temática da doença, ela parece ser uma figura de linguagem para falar dos efeitos, das consequências do pecado. A doença como uma consequência do pecado. Doença aqui como uma expressão de uma realidade espiritual. A doença espiritual, o pecado. E o servo está carregando os efeitos disso sobre si. E as pessoas pensam, ele está sofrendo por causa do pecado dele. Mas na verdade o pecado não era dele, o pecado é do povo, certo? Mas eu comentei com os irmãos sobre o versículo 4, o versículo 4 e 5 eles formam aí uma unidadezinha, né? Mas eu comentei com os irmãos que o versículo 4 é citado no Evangelho de Mateus, e nós vamos começar então pela citação que Mateus faz desse texto, porque nessa citação, nós ficamos com uma certa dúvida do jeito que Mateus faz a citação aqui. É evidente que Mateus está citando Isaías, os irmãos vão ver, exatamente ali o versículo 4, mas muitas pessoas usam esse texto que nós vamos ler, no contexto neopentecostal, para falar que crente não fica doente. Olha só o que diz aí, Mateus 8, 16 a 17, olha só. Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Qual que é a diferença entre o que nós falamos na semana passada e a citação que Mateus faz aqui? Os irmãos conseguem ver a diferença aí na citação? Não necessariamente nas palavras que são usadas, mas no sentido. Aqui nós falamos que era provável que enfermidade e doença era realmente uma doença, algo literal, ou era uma metáfora para o pecado? O que nós falamos semana passada? Que era uma metáfora para o pecado, certo? Agora Mateus está usando doença como doença mesmo, ou ele está usando uma metáfora? Ele está falando doença mesmo, ele está vendo Jesus curando, e ele está falando, olha, isso cumpriu o que Isaías disse, que ele curaria as pessoas, e ele está curando as pessoas aqui. E aí, qual dos dois estão certos agora? Isaías, no sentido mais metafórico, falando de doença como uma expressão do pecado, então falando do próprio pecado, ou Mateus falando que isso daqui se refere ao ministério de cura de Jesus. E aí, é literal ou é metafórico? Mateus errou, ele não entendeu muito bem, ele leu lá, mas ele não veio nos cultos de quarta, então ele não pegou a ideia ali, ele não acompanhou a exegese, e aí? Qual dos dois estão certos?
dois. A gente já parte do pressuposto de que o autor bíblico não erra porque a Bíblia é inerrante. Beleza, agora, legal, os irmãos falaram os dois, agora você tem que alinhar isso daí. E aí, legal, muito bom. Agora, como que você vai casar os dois? Hã? Ia juntando enfermidade e curando? Não, a Mateus fala que Jesus curava mesmo. A pessoa estava cega, era curada. A pessoa estava doente, era curada. Agora, o que acontece? Muitas pessoas usam esse texto de Mateus 8, que cita Isaías, para falar que crente não fica doente. No contexto neopentecostal isso é muito comum. Por quê? Por que crente não fica doente? Porque Jesus levou as nossas doenças. Então, crente não pega Covid, crente não fica gripado, crente não morre por causa de doença. A gente sabe pela experiência que isso não é verdade. A gente sabe pela experiência bíblica, pelo testemunho bíblico, que isso não é verdade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos pessoas doentes. Por exemplo, Timóteo era uma pessoa doente. Paulo fala para Timóteo, olha, mistura um pouquinho de vinho na água, porque a água daquela época não era boa. Então o Timóteo tinha problemas de estômago, e essa água ali com esse vinho dava uma tratada na água, por assim dizer, né? Então, Timóteo tinha um problema de estômago, tinha lá sua gastrite, sei lá o que era. Qual que é o problema? Timóteo não era crente, porque segundo os neopentecostais, crente não fica doente. E aí? A gente sabe que não. O apóstolo Paulo, alguns dizem que aquele espinho na carne que ele tinha era uma doença. A gente não sabe o que é esse espinho na carne, mas alguns falam que era algum tipo de doença. Se for algum tipo de doença mesmo, qual é o problema? Paulo não era crente. Porque segundo os neopentecostais, aqui, não dá para ficar doente. Crente não fica doente. Oi? Não faz sentido isso, né? Mas o texto fala aqui, ele levou as nossas enfermidades. Né? Se a gente olhar lá para... Não precisa colocar aqui, Isaac. Mas se a gente olhar lá para 2 Timóteo, a gente vê outro incrédulo aqui, porque estava doente. Olha só. Paulo fala, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Ou seja, outra pessoa que não era crente, segundo os neopentecostais aqui. Então, isso é verdade? É claro que não. Essa interpretação de Mateus 8, dessa citação, é evidente que está errada. Por quê? Vamos entender essa citação corretamente aí. Bom, de qualquer modo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente sabe que isso está errado por quê? Porque Mateus aplica isso ao ministério de curas de Jesus. Isso comprovava que Jesus era o servo sofredor. Ao citar Isaías, o que Mateus está fazendo? Falando, olha, ele é o servo sofredor. E o servo sofredor realizaria curas, e ele está realizando curas. Então isso diz respeito ao ministério terreno de Jesus. É uma confirmação das suas credenciais messiânicas, que Mateus está mostrando. Ele é de fato o Messias, ele é de fato o servo sofredor, ele é de fato o Salvador prometido. Então, evidentemente, o que esse texto não diz é que crente não fica doente. Crente fica doente, a gente sabe disso. Então, a gente não precisa ir muito longe para bater em teologia neopentecostal, né? Só você ler o texto com honestidade e você vê que tudo isso daí não passa de uma invenção que o pessoal faz. Né? Diga, Júlio. A restauração tanto espiritual que Isaías falava e com a restauração física que vai acontecer na ressurreição do morto? Alguns dizem que sim. Agora vamos entender, né? A gente já bateu no neopentecostalismo, já deixou ele lá morto, já deixou ele nas suas doenças e enfermidades lá, né? Deixa ele largado lá. Vamos voltar, vamos entender agora o que Mateus quer dizer aqui. Porque a citação, ela parece ser diferente do contexto imediato de Isaías. Parece, num primeiro momento parece. Uma das possibilidades que o Júlio colocou aí, e que alguns comentaristas apontam, é o quê? O que Mateus quer mostrar para nós é que Jesus, que é o servo sofredor e que vai lidar com o pecado, com o problema do pecado, ele desde agora está dando uma prévia disso ao curar os efeitos do pecado. Então, no futuro, todos os crentes vão estar livres dos efeitos do pecado. Nós teremos um corpo glorificado, não vai mais ter problema de estômago, não vai mais ter calvície, não vai ter nada disso. Aí, Júlio. Bosch também, tudo. Severano não é calvo, né, Severano? Não, Severano tem bastante cabelo aí. Mas quem é calvo está tranquilo, beleza.
Então, alguns falam isso, olha, Jesus, quando Mateus cita aqui, ele está pensando que Jesus está curando como uma evidência, uma prova de que Jesus vai também lidar com a raiz do problema, que é o pecado. E então, um dia, as doenças de todos vão ser extintas. Alguns defendem isso. Eu, particularmente, não acho que seja um bom alinhamento do texto. Por quê? Porque você tem que colocar um sentido, você tem que dar muita explicação. Você tem que colocar um sentido no texto que eu não sei se Isaías tinha em mente e eu não sei se Mateus tinha em mente. Porque Mateus fala da cura física, é bem específico ali, né? E Mateus está interessado em mostrar essa credencial. Então alguns defendem isso não é uma opinião rara. Vários comentaristas defendem isso. É uma opção que alguns adotam aí. Eu acho que das opções ela não é a melhor, mas é uma opção, certo? Eu trouxe aqui para os irmãos, além dessa opção que o Júlio mencionou aí, eu trouxe duas opções aqui, para nós alinharmos os textos. Os irmãos vão escolher qual é melhor, certo? Os irmãos vão escolher. As duas são boas, não dá para bater o martelo em uma ou outra. A gente tem que escolher qual das duas a gente tem mais alinhamento aí. Vocês vão ter a preferência de vocês vão dizer. Então prestem atenção para vocês escolherem com sabedoria, ok? Primeira opção. A primeira opção é assim, o trecho específico que Mateus está citando, o trecho específico de Isaías, especificamente a primeira parte do versículo 4, onde fala que ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, que é o que Mateus cita, esse trecho específico, na mente de Isaías, lembra que tudo isso aqui é uma profecia, certo? Na mente de Isaías, isso daqui não era uma metáfora. Isaías às vezes fala do pecado como uma doença, ele fala isso. Nós vimos outros textos que falam isso. Isaías 1 mostra isso. Mas nesse ponto aqui, é uma profecia especificamente literal. Isaías já estava pensando que o servo teria um ministério de curas. Que o servo curaria as pessoas, fisicamente, dos males físicos. Isaías escreveu já tendo esse alvo em mente. Estava na mente dele já isso. Então aqui, enfermidade e doença, dele levar, dele carregar, não, a gente viu, não é que ele vai ficar doente, mas é que ele vai tomar essas enfermidades e o texto fala que esse tomar é curar. Então na cabeça de Isaías, como é uma profecia, ele está profetizando algo específico do ministério de Jesus. E Mateus então entende isso. Mateus fala, não, isso daqui tem que ser entendido de modo literal, que foi o que Isaías pensou. Então ele coloca isso aí de modo literal. E esse ministério de curas mostra que Jesus é o servo profetizado aqui em Isaías. Então aqui Isaías já tinha em mente o ministério de curas físicas, dos males físicos. Aqui enfermidade e doença então tem que ser entendido nesse sentido mais literal. Essa é uma opção, certo? Guardem aí porque a gente vai ver a segunda opção. Essa é uma opção boa, ok? Não é uma opção ruim, não. É uma opção que tem uma boa argumentação, porque conta com a interpretação do Novo Testamento. Se Mateus entendeu isso de modo literal, então não é absurdo pensar que Isaías escreveu isso como algo literal também, já que era uma profecia e tinha por alvo falar do trabalho de Jesus, do trabalho do servo. Então essa é uma opção boa, não é uma opção ruim. Agora vem a segunda opção. Vejam aí qual opção os irmãos preferem. O bloco todo que nós estamos estudando, versículo 4, 5, 6, especialmente o 4, 5, mas depois mais para frente, nos outros versículos que vêm depois, trata do pecado como um sinônimo de um mal espiritual, uma metáfora, como a gente falou na semana passada. O pecado como uma doença espiritual, como uma metáfora para falar de um mal espiritual, de uma doença espiritual. É uma linguagem figurada que Isaías está usando aqui. Então aqui, como nós vimos na semana passada, enfermidade e doença é uma metáfora para falar de pecado. Então eu olho para os efeitos do pecado e eu estou falando que ele tomou os efeitos do pecado sobre si. Ele está lidando com o pecado, o servo está lidando com o pecado. Isso já é diferente da primeira opção. A primeira opção é literal. Essa segunda opção aqui, como é uma linguagem poética, é um cântico, então aqui é uma metáfora. Beleza. Isso também tem apoio, porque Isaías compara, como nós vimos, ele fala,
as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nós fomos sarados. Aqui sarados é o quê? Não é um sarado físico, nós somos curados fisicamente. Essa aplicação aqui, conforme a gente vai ver hoje mais para frente, Pedro cita esse trechinho aqui, ó, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele cita isso como perdão de pecados. Então, o sarado aqui é a cura de uma doença espiritual, falando do perdão dos pecados. Então, essa segunda opção começa assim. Mas e Mateus? Mateus usou diferente. E agora? É simples, olha só. Mateus é um autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo, não é? Sim. Ele tem autoridade para ler no Antigo Testamento algo que inicialmente não estava lá? Ele tem autoridade para isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo? Tem. Ele pode. Ele, como autor bíblico, ele pode ampliar o sentido de algumas palavras do Antigo Testamento. Ele pode olhar para o Antigo Testamento e falar, olha, isso daqui inicialmente diz isso, mas tem um sentido adicional aqui que não foi revelado antes e que está sendo revelado agora por meio da inspiração do Espírito Santo. Então é um sentido adicional. Inicialmente, Isaías escreveu pensando num sentido metafórico, mas Mateus, dirigido pelo Espírito Santo, com autoridade escriturística aí, ele falou, não, há também um sentido físico aqui. Nós temos que entender isso de modo literal. E isso não é raro no Novo Testamento. Os autores bíblicos do Novo Testamento olharem para o Antigo e trazerem revelação nova sobre o que foi colocado lá atrás. Isso não é raro de acontecer. Isso acontece algumas vezes. Então aqui, ao fazer essa citação, o que Mateus tem em mente? Aí o objetivo é o mesmo, das duas opções. Ele quer mostrar que Jesus é o servo sofredor. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias. Nas duas opções, a citação de Mateus tem o mesmo objetivo, o que é mostrar que Jesus tem credenciais messiânicas. Ele é o servo que cumpre as profecias de Isaías. Ele é o Salvador. Legal, as duas opções. Mas uma fala que o comecinho do versículo 4 é literal, e outra fala que o todo de Isaías, na mente de Isaías, era algo metafórico, mas que Mateus, por ser autorizado pelo Espírito Santo, viu um cumprimento específico ali. Ele trouxe um sentido que não estava revelado para Isaías, mas que foi revelado para ele como autor bíblico. Então ele adicionou um sentido aí, por ele ser autorizado pelo Espírito Santo a fazer isso, dirigido pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, ainda que a cura física não estivesse na mente de Isaías aqui, ela foi aplicada autoritativamente, autorizadamente por Mateus nesse sentido. Então essas são as duas opções que nós temos aí. E aí, qual opção vocês preferem? A segunda, a primeira? As duas são boas, ok? As duas estão certas. Por quê? A primeira opção, não é errado, não é problemático nós entendermos que Mateus citou aquele trechinho de modo literal, e foi literal mesmo, e depois Pedro fala de um sentido metafórico aqui, de ser sarado. Então aqui você tem uma linguagem e em cima você tem outra. Isso não é um problema, não é errado se a gente tratar a profecia dessa maneira. Não é uma heresia, nossa, desmembrar, não é errado. Agora, a segunda opção conta com a vantagem do todo, da interpretação do todo, ela não fragmenta o texto. Então, as duas opções têm seus prós e contras. Quais vocês preferem? Vamos lá. Quem prefere a primeira opção, levanta a mão. Ninguém prefere a primeira opção? Fraquinha? Mas ela é boa, viu, gente? Ela não é uma opção ruim, não. Ela é realmente uma opção válida. Quem prefere a segunda opção? Vocês entenderam as opções, né? Vocês não estão votando igual criança, que levanta a mão para qualquer coisa, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o primeiro dia que eu vim na igreja. Era o Fernando, cara, meu professor. E aí, tava todas as crianças lá assim, ele começou a fazer um monte de pergunta. Quem é isso? Quem que é aquilo? Aí ele perguntou uma coisa, quem veio na igreja? Eu levantei a mão, era a primeira vez que eu estava vindo na igreja. Quem veio na igreja no passado? Eu lá, levantando a mão. Nunca tinha pisado aqui na igreja, eu levantei a mão. Vocês não estão fazendo isso não, né? Tá bom. Vocês entenderam mesmo? Ficou claro tudo isso? Conseguiram entender? Beleza. Então vocês preferem a segunda opção. Então aqui na mente de Isaías, ele está falando aqui como de doença no sentido espiritual, do pecado, mas Mateus, autorizado pelo Espírito Santo, viu nisso um cumprimento literal.
E isso não é uma contradição, os dois sentidos estão presentes aí. Até porque, de fato, Jesus lidou com essas duas coisas. Ele curou pessoas, como Mateus fala, mas ele também lidou com o pecado e nos curou espiritualmente falando também. Então, os dois sentidos são preservados aqui. E na outra alternativa, isso também é preservado, porque Isaías, na sequência, fala sobre cura espiritual também do pecado. Então, as duas opções são boas. Mas se vocês preferem a segunda, então tá bom. O importante é vocês terem entendido. Ficou claro para vocês? Então tá bom. Podemos continuar? Você também pode pensar, o que eu pensei também, claro, a segunda opção, mas você tem que pensar que uma que é a profecia e lá é algo mais, digamos, concreto. Concreto. Né? Então tem isso também. Aqui Isaías fala de algo que vai acontecer. Jesus não estava... Aqui Isaías fala, olha, algo vai acontecer nesse sentido. Aí cai bem a parte da metáfora. O outro cai bem a parte literal, até porque Exatamente. Agora, é importante a gente notar que os dois casos falam do ministério de curas de Jesus. Os dois casos, as duas interpretações reforçam, Jesus é o Messias. Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Por quê? Porque ele curou pessoas. Então as duas opções guardam isso. As duas opções preservam isso. E tem a opção que o Júlio mencionou, que eu falei que vários autores defendem também. Que eu falei que é uma opção que você tem que dar muitas explicações. Eu acho essas duas mais simples. Vocês não acham? Do que aquela primeira que eu dei, aquela pré-explicação que eu dei. Acho que ela é um pouco mais simples. Fala, Breno. Tem também eu lembrei de uma passagem que acho que também está em Mateus, que é quando, eu acho que é de um manto, se eu não me engano. Do que? De um manto? Não, manto. Manco, tá. Tem o movimento das pernas. Sei. Que os amigos eles vão abrem a parte do teto para chegar a Jesus. Aí Jesus fala, os seus pecados estão perdoados e levanta-te e anda. Então acho que pode ser desse versículo alguma coisa a ver com isso? Ele tanto curou e perdoou pecados? Eu não sei, Brenner, se tem a ver. Eu acho que não. Acho que aquele texto ele tem um outro propósito ali no contexto todo. Depois eu precisaria ver o contexto todo para lembrar dos detalhes ali. Mas eu acho que não é necessariamente. É claro que as doenças vieram ao mundo por causa do pecado. Mas eu acho que aqui e ali são coisas diferentes. Eu acho que quando Jesus perdoou ali o pecado dele, não sei se tem uma relação direta com essa cura, esse sarar que é mencionado aqui das enfermidades. Eu acho que são coisas distintas. Acho que são detalhes distintos aí. Pegaram então? Podemos seguir? Essa citaçãozinha aí pode causar alguma dúvida. E agora vocês já podem falar para os amigos neopentecostais de vocês que não tem nada a ver isso aí que eles falam que crente não fica doente. Crente fica doente sim. Né? Crente não tem jeito, não tem como escapar, a gente tem que usar máscara, vira o tempo a gente fica doente, fica com sinusite, vai passando dos 30, a coluna não aguenta mais. Aí ó, já chega uma hora que a coluninha trava, o joelhinho começa a fazer barulho, já não dá mais, normal. Não adianta falar, não aceito. Não adianta, não aceito, não adianta. Não adianta porque a doença vem, a idade vem. Mas vê Jó, né? Jó ficou doente. Jó, quer ver alguém que ficou pior do que a situação de Jó ali, né? Pois é. Então, neopentecostal, a gente sabe que está errado, né? Eles fazem o quê? Eles pegam o texto e tiram do contexto. E aí, você pode inventar qualquer coisa. Mas vamos caminhar aqui agora para o versículo 5, para a gente poder fechar essa duplinha aí, né? Então, o versículo 4 nós encerramos. Nós ouvimos a citação ali de Mateus. E agora nós vamos para o versículo 5, que fala assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os irmãos veem aí que tem uma relaçãozinha de paralelismo, que fica clara na nossa tradução. Você vê aqui que ele foi traspassado, e qual que é o par de traspassado? Moído. Transgressões, qual que é o par da transgressão? Iniquidade. É igual joguinho de criança, né? Que você tem que fazer o parzinho lá. Então, traspassado com moído, transgressão com iniquidade. E aí nós vemos nessas palavras que ele coloca aí, né? Aqui, quando o servo for traspassado e for moído, essas palavras denotam uma morte muito violenta. É uma morte realmente violenta.
Aí nós sabemos que Jesus teve uma morte violenta, nós sabemos disso. Nós temos no relato dos evangelhos o quão violenta foi a sua morte. Na época de Isaías, a crucificação ainda não tinha sido desenvolvida do modo que era no tempo de Jesus. O Império Romano ainda não existia aqui nos tempos de Isaías. Ele ia tomar a forma dos tempos de Jesus bom tempo depois. Mas nós sabemos que a morte por crucificação hoje era uma morte terrível, era uma morte de grande sofrimento. E nós vimos que até o caminho da crucificação Jesus já tinha sofrido muita violência já. Ele foi espancado, cuspiram nele, batiam nele, tudo isso. Mas para enfatizar essa morte violenta, Isaías fala, ele foi traspassado e ele foi moído. A ideia de ser traspassado é alguém que é ferido mortalmente. É alguém que tem uma ferida muito grave. É alguém que tem uma ferida mortal. Tem alguma outra tradução desse versículo aí entre vocês? A NVT, a NVI? Tem alguma versão diferente aí? Não? Todas estão iguais aqui? Revista atualizada está assim? Ele foi ferido, né? Ao invés de traspassado, essa é a ideia. É um ferimento mortal. É algo muito, muito grave. E quando fala que ele foi moído, é a ideia dele ser esmagado, destruído em pedaços. É uma coisa que ela é esfarelada. É uma figura muito forte para falar de uma morte violenta. É alguém que é despedaçado, destruído. Alguém que fica em pedaços, moído, esmagado. E aí nós vemos que além da morte violenta, nós aprendemos aqui o motivo para isso. Isso daí aconteceu por quê? Por quê? Ele foi traspassado pelo quê? Foi traspassado pelas nossas transgressões. O que é transgressão? É pecado, mas qual aspecto essa palavra coloca em evidência? Porque a gente pode falar do pecado com vários sinônimos. A gente pode falar pecado, iniquidade, ofensa, várias coisas. Mas quando a gente fala de transgressão, o que essa palavra nos traz à mente? O que é um transgressor? O que é uma transgressão? É transgredir uma regra, certo? Então tem lá um limite, tem uma regra, ao transgredir, eu vou além daquilo, eu firo aquilo, eu ofendo aquilo, eu me rebelo contra aquilo. Uma violação, essa é a ideia aqui, é rebelião, é ir contra a lei de Deus, isso significa transgressão. Isaac, coloca aí para nós, por favor, 1 João 3,4, porque lá em João, na primeira carta de João, nós vemos isso sendo colocado lado a lado, o pecado como transgressão, é um texto famoso esse, 1 João 3,4, é um crime, transgressão é um crime, é um ato de rebeldia, é ir contra a lei de Deus, olha só. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Deus coloca padrões morais, Deus coloca valores morais, e o pecado ofende essa moral, ofende esses valores, é uma transgressão. E a palavrinha iniquidade também denota um ato perverso, maldade, pecado também, são sinônimos, né? São tudo sinônimo para pecado. Mas transgressão dessa ideia de rebelião, um ato, um crime contra a lei de Deus. A iniquidade dá também uma ideia de algo que é contra a justiça, algo que é uma maldade, um ato perverso, tudo isso. Então essas palavras estão próximas aí. Então ele teve uma morte violenta por causa de quê? Por conta dos pecados, da transgressão, da desobediência, da rebeldia de quem? Nossa, do povo. Né? Por que eu sei disso? Por que eu sei que é do povo? Por conta desse nossas aqui. Não era algo do servo, como eles pensavam. Era algo deles. O povo está falando isso. Olha, ele está sendo castigado pelo que ele fez. Mas na verdade ele está sendo castigado por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Jesus não tinha pecado. Jesus não transgrediu a lei de Deus. Pelo contrário, ele foi obediente em tudo. Ele cumpriu a lei de Deus em tudo. Foi perfeito, sem pecado. E aí o texto continua falando. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Literalmente o texto diz aí, o castigo de nossa paz. Isso quer dizer o quê? É o castigo que resultou em nossa paz. Como a tradução colocou ali, né? O castigo que nos traz a paz. A paz é um resultado desse castigo. E que paz é essa? É a paz com Deus. Isaac, quebra aí, por favor, em Romanos 5. É importante a gente notar que essa paz que aparece aqui,
esse castigo, essa disciplina que foi colocada sobre o servo, que redundou em paz para nós, essa paz nós não podemos pensar numa paz somente como a ausência de conflito. Geralmente a gente pensa paz assim, estamos em paz, significa que não tem ninguém brigando. Mas quando a gente fala da nossa paz com Deus, proporcionada pelo castigo que o servo levou, a gente tem que ter em mente que essa paz não é apenas que nós e Deus não brigamos mais, não estamos mais em inimizade, é o contrário, a coisa foi revertida. Eu era inimigo de Deus, e agora? Eu sou indiferente a Deus? Não, eu sou amigo de Deus. Eu estava afastado, em guerra, mas agora eu estou em paz, então agora eu estou próximo de Deus. Eu estava perdido, eu estava longe de Deus, mas agora estou salvo, debaixo do cuidado de Deus. Eu não tinha relacionamento nenhum com Deus bom, agora eu sou filho de Deus. Então essa paz não é apenas a ausência de conflito, é algo ativo também, é algo próximo. Eu estava longe, mas agora estou perto. Agora eu desfruto de uma amizade íntima com Deus, de uma proximidade com Deus. Fala, Breno. Esse que você falou agora, que agora eu sou amigo de Deus, não são todos, né? Não são todos amigos de Deus. Agora são, no geral. Não, quando eu digo que todos são amigos de Deus, eu me refiro a amigo ao contrário de inimigo. Então eu falo, nós éramos inimigos, mas agora Jesus dando a vida por nós agora nos tornamos amigos de Deus. Nós agora não somos mais inimigos, nós somos amigos de Deus. O próprio Jesus falou, né? Tenho-vos chamado amigos. Né? Porque... Não, os crentes são amigos de Deus. As pessoas que não creem são inimigas, é claro. As pessoas que não creem continuam sendo inimigas de Deus. Os crentes são amigos de Deus. Reverteu a coisa, nós éramos inimigos. Todos os seres humanos nasceram inimigos de Deus. Alguns, ao crer em Cristo, se tornam amigos de Deus, próximos de Deus. É isso daí. Olha lá, qual o texto que eu falei? É o de Romanos, né? Olha o Romanos 5, 1 e 10. Olha só, olha o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados, ou seja, nós fomos considerados justos. Nós tínhamos um processo legal contra nós, Deus, o supremo juiz, tinha falado, vocês são culpados desse pecado, vocês vão ter que pagar pela rebeldia de vocês, pela transgressão de vocês. Mas quando eu creio em Cristo como Salvador, que é a fé, é confiar no que Ele fez, confiar no que o servo fez, mediante a fé, por meio da fé, eu então sou justificado, sou considerado justo. Agora Deus olha para mim e vê a justiça de Jesus, a justiça do servo aplicada a mim, e então eu desfruto de paz. E isso aconteceu por quê? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o servo. Olha o versículo 10, por favor, Isaac. Porque se nós, quando inimigos, olha aqui o que eu falei, Breno, aqui do inimigos. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, antes nós éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados com Deus. Isso é a salvação que o servo proporcionou para nós. Agora nós precisamos responder uma perguntinha aqui. O texto fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era necessário que Deus castigasse alguém por causa do pecado? Deus não poderia simplesmente, gente, vocês viram o que o pecado fez, não foi legal, vamos virar a página, deixa quieto, começar de novo. Deus poderia ter feito isso? Vou mudar a pergunta então. Deus pode fazer vista grossa ao pecado? Então o ser humano, eu não estou falando que o ser humano não pecou, estou falando que o ser humano continuou pecando, continuou rebelde. Deus pode falar, não, vocês são rebeldes, mas não tem problema nenhum, eu vou ignorar a rebeldia de vocês, vamos deixar isso de lado, vamos virar a página e vamos começar de novo. Esquece a rebeldia para lá. Deus podia, o caráter santo de Deus permite isso? Que Ele faça vista grossa ao pecado? Não. Então o pecado precisa ser castigado? Sim. A rebeldia precisa ser punida? Sim. Fala, Breno. Eu não lembro se é no Velho Testamento, se é Moisés ou algum autor bíblico, se não dos evangelhos de Jesus. Se foi algum outro autor que falou, aquele que transgride a lei é passivo de morte. Sim. A gente sabe que a ofensa feita a Deus não poderia passar despercebida. Deus não poderia ignorar isso.
Fala, não, vamos deixar isso para o passado, isso daí, vou fingir que eu não vi nada, vou fingir que eu não vi nada. Deus não poderia fazer isso, o caráter santo de Deus não permite ser indiferente ao pecado. Fala, Eric. E a justiça de Deus precisa ser satisfeita, né? Então, tanto que o 10 vai falar que agradou a Deus morrer Jesus. Né? Exatamente. Exatamente. Nós aprendemos com isso quando a gente foca no castigo, que a obra de Jesus ela foi propiciatória. O que quer dizer propiciatória? Significa que ela satisfez as exigências de Deus. Quando a gente fala de propiciação, quem fala de propiciação é o apóstolo João, em 1 João. Ele fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quando nós aprendemos que a obra de Jesus é propiciatória, significa o quê? Que as exigências de Deus foram satisfeitas, que a ira de Deus foi aplacada. A gente vê às vezes nos filmes, na antiguidade, o pessoal fazendo aqueles sacrifícios e matando as pessoas para os deuses e tudo mais. Aquele tipo de propiciação existia para satisfazer um capricho dos deuses. Era um luxo. Os deuses estavam meio estressadinhos, estavam meio enjoados, aí a humanidade tinha que ir lá e fazer, aquele povo tinha que ir lá e fazer algum sacrifício. É isso que a gente vê nos filmes. Só que a justiça de Deus não é assim. A propiciação, essa oferta que foi dada pelo pecado, não era para aplacar um capricho de Deus. Não era para aplacar um luxo de Deus. Foi uma rebeldia direta contra Deus que a humanidade cometeu. E a justiça de Deus foi ofendida. A santidade de Deus foi ofendida. E Deus, por ser justo, Ele precisa punir o pecado. Ele quer punir o pecado. Ele vai punir o pecado. Vai punir os rebeldes. Então, quando Jesus é oferecido como essa oferta perfeita, essa oferta aplaca a ira de Deus. Por quê? Porque satisfaz as exigências de Deus quanto à sua justiça. A culpa pelo pecado foi paga. Aquele débito que estava em aberto foi quitado, foi satisfeito. O castigo foi concretizado. A rebeldia recebeu a sua paga. A rebeldia recebeu a sua recompensa. Na obra do servo aqui, né? E como a gente sabe que Deus aceitou a oferta de Jesus, que essa propiciação foi completa, foi real, que esse castigo funcionou e foi pago essa dívida aí? Como a gente tem certeza disso? Porque Jesus morreu, o servo morreu aqui, e aí? Como que eu tenho certeza? A ressurreição. Tanto que Paulo em Romanos 4, Isaac, volta aí por favor para o capítulo 4 de Romanos. No capítulo 4, no versículo 25, olha só o que Paulo fala. É a nossa certeza, porque como que eu posso ter certeza que esse castigo satisfez as exigências de Deus? Como eu posso ter certeza que agora eu estou em paz com Deus? Como eu posso ter certeza que isso funcionou? Romanos 4, 25 fala, olha só. Vamos lá, 25, aí ó. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, falando de Jesus, e ressuscitou para nós por causa da nossa justificação. Ou seja, a ressurreição mostra que agora Deus aceitou a obra de Cristo, a obra substitutiva de Cristo, a ira dele foi aplacada e agora nós somos justos diante de Deus, nós somos justificados. A ressurreição comprova isso. Se Jesus tivesse ficado morto, não tivesse ressuscitado, nós nunca saberíamos se esse castigo foi suficiente ou não. Mas ele ressuscitou, então está confirmado. A obra foi completa. O preço foi pago. Agora, desse trechinho aí, quando fala do castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a gente tira uma outra aplicaçãozinha importante também. A gente aprende um princípio aqui. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Deus não fecha os olhos ao pecado, fingindo que o pecado não existe. Deus é longânimo, isso é verdade. Nem sempre Deus pune o pecado na hora. Deus é longânimo. Ele deixa às vezes a punição em suspenso e só vai punir lá na frente. Nós aprendemos isso. Legal. Nós vemos isso na nossa própria vida. A gente peca e nem sempre Deus nos disciplina na hora. Deus é longânimo. Amém por isso. Mas isso não significa que Deus está ignorando o pecado. O que você cometeu não pega nada. Não pega nada. Tranquilo. Aí, ó. Não é nada. Se fosse uma outra coisa mais séria, a gente conversa isso daí. Deus não é assim. Deus não é essa figura aí de policial corrupto, que vê o crime e não faz nada. Deus não é assim. Deus não faz vista grossa ao pecado, apesar de ser longânimo, né? Nós, na nossa postura com o pecado, nós devemos imitar a Deus e sermos pessoas que também não fazem vistas grossas ao pecado.
Nós não podemos olhar para o pecado, seja para o nosso pecado, outra circunstância pecaminosa, e fingir que isso não tem... isso daí não pega nada não. Isso daí não tem relevância. Não é nem pecadinho, pecadão, né? A ideia é assim, eu cometi esse pecado aqui, ou eu vi esse pecado, mas vou deixar passar. Isso daí não ofende tanto a Deus assim, não. Nós não podemos ter essa postura, porque Deus não tem essa postura. Nós devemos imitar a Deus nesse sentido. Então, por exemplo, na criação de filhos, quem é pai aqui? Os pais devem fazer vista grossas ao pecado dos filhos? Falar, filho, você desobedeceu, você fez birra no mercado, você fez o pai passar vergonha, você fez maior escândalo lá, mas eu vou ignorar porque isso aí não é nada, pelo menos você não é maconheiro, você não é ladrão, então eu vou ignorar essa sua... por enquanto, né? Mas eu vou ignorar isso aí então, tá bom? Você falou um palavrão, mas pelo menos você não xingou, não me xingou, você não falou alguma coisa feia para sua mãe, então eu vou deixar isso aí passar. A gente pode fazer vista grossas ao pecado na criação de filhos? Tem pai que faz vista grossas ao pecado? Ignora? Criança faz o inferno, vai sair, ter que sair com coleira, com mordaça, né? Igual o Hannibal, lembra do Hannibal que tinha uma mordaça? A criança tem que sair na mordaça, porque senão vira o diabo a criança. Mas o pai está lá pleno, tranquilo lá. Criança fazendo um inferno com as outras lá, pegando o cabelinho da menina, jogando para o lado, quebrando o brinquedo, fazendo caos, mas o pai lá, não. É a fase. É a idade, tadinho, é assim mesmo, essa geração é assim mesmo. Não podemos ser assim, Deus não é assim. Deus não fala, tadinho, o ser humano é assim mesmo. Deus não fala, é a fase que ele está agora. Tadinho, olha só. A tal pessoa adulterou, é a fase. Deus não age assim com o pecado, nós temos que imitar a Deus nisso. De novo, nós podemos ser longânimos, devemos ser longânimos como Deus é, mas nós não podemos ignorar o pecado, fechar os olhos, igual aqueles macaquinhos, né? Tem um macaquinho que fecha o olho, um macaquinho que tapa os ouvidos e um macaquinho que tapa a boca, né? Nós não somos macaquinhos em relação ao pecado. A gente vê o pecado, a gente tem, isso é pecado. Isso tem que ser corrigido. Na vida espiritual da igreja, nós podemos fazer vistas grossas ao pecado, ignorar o pecado? Tem imoralidade na igreja. Tem coisa errada acontecendo dentro da igreja. Ou tem membro da igreja que está vivendo imoralidade. Mas ele não está roubando as ofertas. O jovem só está dormindo com a namorada. Não é tão grave assim. Não está fazendo mal para ninguém. Mas a gente repreendeu, ele não ouviu. Mas é que, poxa, tem tanta coisa mais séria. Ele podia estar roubando, estar matando, podia estar fazendo tanta coisa, mas não está. Vamos deixar passar isso, né? Não vamos deixar de discipliná-lo. A igreja pode fazer isso? Deixar de disciplinar alguém por achar que o pecado é desprezível, não vale nada? Não. E a gente vê esse pensamento na política também, né? Quando você vê lá, a gente é curioso como o pecado é, né? Porque hoje a gente vê político roubando 100 mil, a gente fala, 100 mil não é nada, né? A gente olha para os roubos que o Maluf fez, né? Quando ele foi governador, prefeito, né? A gente fala, os roubos que o Maluf fez, a gente lembra do roubo que o PT fez, a gente fala, o Maluf não roubou nada. Rouba mais faz, né? A gente, ele não roubou nada, isso aí não... O que ele fez não foi nada, isso aí passa, vou fechar os olhos aqui, não vou nem ver. Agora não, se é na casa dos bilhões, aí é outro papo, né? Agora, não é corrupção do mesmo jeito? E o político se aproveita disso, porque ele vê que é impunidade. Se eu fizer isso daqui, ninguém vai fazer justiça a isso, não vou ser punido por isso, então eu vou continuar vivendo desse jeito aí. Então a gente percebe que essa expressãozinha, né, o castigo que nos trouxe a paz, mostra que Deus pune o pecado. Deus não deixa o pecado impune. E nós não podemos ter uma ação diferente dessa. Especialmente nós que somos crentes. Os incrédulos não têm compromisso com isso. Mas os crentes têm que ter esse compromisso. O nosso pecado custou caro. O nosso pecado não passou impune. Qual foi o preço do nosso pecado? O sangue puro de Jesus. O sangue que é mais precioso que ouro e prata. Tinha uma música que muito tempo nós cantávamos aqui na igreja, que falava assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei qual foi o preço dos meus pecados lá na cruz.
Eu nunca vou experimentar esse preço, porque já foi pago. Graças a Jesus, essa dívida já está paga, mas eu sei qual foi o preço. Eu nunca saberei, só ler a Bíblia para saber. Qual que é o preço dos pecados? É o sangue de Jesus, foi a morte. Uma morte violenta na cruz, pelos nossos pecados. Então eu sei quais são os preços. Isso tem que nos fazer mais rigorosos contra o nosso pecado também. Nós como crentes, nós não perdemos a nossa salvação. O que o servo conquistou para nós, nós como crentes, quando nós confiamos no servo como Salvador, nós não perdemos a nossa salvação. Mas o nosso pecado ainda pode ser alvo da disciplina de Deus. Deus não deixa os pecados, Deus não faz vista grossa, não deixa o pecado passar batido. Ele disciplina os seus filhos ainda. Só que agora ele não nos pune com a morte eterna, mas ele nos disciplina. Para que a gente veja, olha, o pecado é algo ruim. É algo que você tem que se afastar dele. É algo que custou o sangue do seu Salvador, a vida do seu Salvador. Então a gente tem que lutar mais contra o pecado nisso daí. E na semana que vem, nós vamos ver essa partezinha final aqui. E pelas suas pisaduras fomos sarados, porque Pedro cita isso. E é muito legal a citação que Pedro faz, porque ele cita esse versículo, mas ele cita outras partes. Ele tem em mente esse trecho todo, a gente vai ver, ele faz uma citação aqui dessa parte, mas ele tem em mente os versículos seguintes, Pedro tem em mente os versículos seguintes, e ele cita isso quando ele fala para os servos da época. E por que será que Pedro, ao falar para os servos que estavam sofrendo injustamente, por que será que Pedro lembrou do servo de Isaías? Por quê? Os servos estavam sofrendo injustamente nas mãos dos senhores. Por que Pedro falou, olha, eu conheço um servo que também sofreu, e não foi por um pecado dele. Por que será que ele fez isso? A gente vê na semana que vem como foi essa citação aí. Beleza? Entenderam tudo até aqui? Fechou? Então tá bom. Irmãos, eu sempre digo, né? Eu não sei ver os corações aí. Não sei ver quem é, os pastores não têm uma visão de raio-x para saber quem é salvo e quem não é, né? Essa pessoa foi salva, essa pessoa não foi salva, eu não sei. Isso é uma coisa que só vocês podem responder. Mas se alguém aqui que ainda não é crente, ou alguém que vai nos assistir depois que ainda não é crente, é importante lembrar das palavras que nós estudamos aqui hoje. O pecado traz a ira de Deus, traz o castigo, a disciplina, a punição de Deus. E quem não aceita Cristo como Salvador vai experimentar isso pela eternidade. Mas quando eu creio em Cristo como Salvador, o que Jesus fez, o que o servo sofreu no meu lugar, a justiça dele é aplicada a mim. E agora então eu sou beneficiado por isso. Isso é o Evangelho, que a gente não vê mais hoje nas igrejas, né? A gente só vê coach hoje em dia nas igrejas, né? Ninguém fala mais de Evangelho hoje. Hoje eu fui no debate de coach lá, estava falando, não é possível, não se fala mais de Evangelho. Tudo é emoções, é sucesso, Isso é o Evangelho, nós temos que pregar isso. Nós temos que pregar Isaías 53. Vamos orar para terminar? Santo Deus, nós agradecemos pelo que o servo fez, pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós agradecemos porque essa morte violenta que era destinada a nós, uma morte eterna. Nós agradecemos porque essa morte violenta foi o que nos salvou da sua ira, Pai. Nós agradecemos porque, por meio da obra do servo, o Senhor nos reconciliou consigo. E agora, de inimigos, nós passamos a amigos do Senhor, nós passamos a pessoas próximas do Senhor. Nós agora desfrutamos de comunhão com o Senhor. Nós agradecemos porque isso só foi possível pelo sangue de Jesus. Nós agradecemos, Pai, porque Ele foi moído, Ele foi traspassado, foi destruído, esmagado pelos nossos pecados. Nós merecíamos, Pai, essa morte violenta. Mas o Senhor fez com que esse castigo caísse sobre Ele. E nós não temos palavras para agradecer ao Senhor por isso. Obrigado pela salvação que existe em Jesus Cristo. E ajuda-nos a encarar o nosso pecado com mais severidade, a encarar o nosso pecado com maior rigor, a lutar contra o nosso pecado com mais seriedade, para que nós vivamos vidas mais santas e honremos aquele que sofreu em nosso lugar. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.